Salve, salve galera, professor Milton, mais uma aula nossa aí de filosofia, tá? A primeira do terceiro bimestre. Essa aula é voltada aí para a galerinha do primeiro ano, ok? Nós vamos usar aí o Caderno do Aluno, volume 2, tá? Este caderninho aqui. Eu vou publicar ele aí, postar ele lá no Google Sala de Aula, tá? Em PDF, para que vocês possam ter acesso à aula, quem ainda não tem o material em mãos, tá? Nós vamos estudar a aula de hoje a partir da página 283, então acessem aí ao vídeo e ao material que vocês vão receber. Bom, ainda na página 283, tá? Nós vamos aí iniciar a nossa situação de aprendizagem número 1, onde vamos tratar aí da questão dos impactos do capitalismo no mundo contemporâneo. Então, quando nós falamos em mundo contemporâneo, tá? Nós vamos falar aí a partir da Revolução Francesa de 1779, né? 1789 e também a partir aí da Revolução Industrial em 1760. E todos os impactos que esses dois eventos que ocorreram na história da humanidade trouxeram aí para o desenvolvimento da própria sociedade. Nós temos aí uma situação-problema que já vem sendo trabalhada nos bimestres anteriores, que é como os meus desejos podem ser compartilhados com a cidadania. Ou seja, né, como aquilo que eu quero, como aquilo que eu pretendo possuir, está relacionado e eu posso relacionar com a sociedade sem prejudicá-la, sem fazer mal. Tá? Então, os nossos objetos de conhecimento aqui são a civilização científica e tecnológica em diferentes contextos, na questão ética, na questão da liberdade, da cultura e também da religião. A aula será dividida aí em algumas etapas, tá? Em algumas situações de aprendizagem, onde nós vamos discorrer aí sobre o tema proposto. Então, seguindo ainda na página 283, esta situação de aprendizagem, como eu disse, vai falar sobre os impactos do capitalismo na sociedade contemporânea. A partir aí dessas duas revoluções, principalmente da Revolução Industrial, tá? Nós tivemos uma mudança não só no nível de produção, mas também no nível das classes sociais. Tá? A ciência, a tecnologia, durante todo esse período aí de um pouco mais de 200 anos, trouxeram inúmeras modificações em nossa história, em nosso comportamento, no nosso modo de produzir, no nosso modo de consumir, principalmente a partir da grande revolução industrial, tecnológica e da informática, tá? Mais aí por volta dos anos 70 e 80 do século passado, nós tivemos aí essas modificações intensas, tá? Então, peço a vocês aí, é uma proposta do exercício aqui, do primeiro exercício que vocês vão responder, tá, galera? E me enviar lá pelo arquivo no Google Sala de Aula. Então, pede aqui para vocês observarem essa imagem, tá? Tem um indivíduo aqui olhando para o mundo, olhando, refletindo, questionando muito provavelmente. Vocês vão tentar responder aí brevemente, ok? O que vocês entendem que ele está pensando, o que ele está fazendo aqui neste momento. Quais são as suas reflexões sobre isso? Bom, vamos para o segundo momento aí de nossa aula, ainda comentando, né, sobre essa questão do desenvolvimento científico e os seres humanos, tá, desde os seus primórdios, buscavam compreender o universo. Como nós vimos lá no primeiro bimestre, nós tínhamos ali, no início da filosofia, no século 7 a.C., tá, os pré-socráticos, ok? Que foram aí, de certa forma, os primeiros cientistas que nós temos na nossa história. Os pré-socráticos buscavam aí, por meio da arché, né, que era a causa primeira de tudo que existe, desvincular as explicações mitológicas e de divindades a respeito da origem do mundo. A partir aí de Aristóteles, tá, que vai ser o primeiro a formar uma teoria
a respeito aí dos corpos celestes, né, dizendo que a Terra era o centro de tudo e tudo girava em torno da órbita da Terra. E posteriormente, grandes autores aí, como vocês vão fazer a pesquisa, ok? Como Aristarco de Samos, nós vamos ver aí Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, vocês farão uma pesquisa para saber sobre eles e ela será mostrada agora como deve ser feita. Bom, na página 284, vocês têm aí vários links, tá? 4 links sobre esses 4 autores aqui, sobre esses 4 filósofos, esses 4 cientistas, em que vocês vão fazer aí uma breve pesquisa sobre eles e responderem as 2 questões que estão aqui e que também serão enviadas para que eu possa fazer aí a avaliação do que vocês pesquisaram, né? Então, nós temos aqui que esses homens aí contribuíram, tá, galera, para a transformação do conhecimento. Foram cientistas consagrados, foram cientistas importantes, pensadores importantes, que trouxeram aí, como diz aqui a palavra, né, como diz o texto, uma libertação do homem, que vivia ali doutrinado, né, pelas teorias, principalmente no período medieval, né, no período medieval da nossa era, da nossa história, que fez com que as verdades absolutas fossem pregadas e aqueles que discordassem sofressem pressões. Todos aqui sofreram, tá, com suas pesquisas, sofreram perseguições, enfim, tá? É importante aí que nós possamos perceber que o conhecimento, ele atrapalha quem detém o poder, e estes homens aí, por meio do seu conhecimento, trouxeram benefícios para a humanidade, porém, esse benefício trouxe a eles alguns prejuízos, porque foram perseguidos, foram muitos presos. Giordano Bruno, peço que vocês pesquisem para ver o que fim ele levou, né, a perseguição elevada que ele teve em sua vida. E aí, ao fazer as pesquisas, vocês vão clicando nos links, tá? Vocês serão direcionados aí a pesquisas e informações e vídeos a respeito dos autores. Então, a pergunta número 1, quais as contribuições que esses pensadores trouxeram para a evolução da ciência? E a segunda questão é se suas descobertas foram significativas e importantes para a nossa civilização e o que conhecemos hoje e o porquê disso, tá? Então, passamos para o próximo slide. Bom, as reflexões sobre as leis do universo e os movimentos dos corpos celestes foram e ainda são objetos de estudo e observação. Galileu Galilei, considerado o pai da ciência moderna, apresenta uma nova teoria que muda a relação do homem com o universo. A partir de lentes desenvolvidas para o seu telescópio, tecnologia da época, pôde observar que a Terra orbita o Sol, descoberta que causou uma revolução científica. Então, vocês vão clicar aqui, assistir o vídeo e ver a importância aí da teoria do nosso amigo Galileu Galilei, né? A teoria que vingava até esse momento, que vigia até esse momento, tá? Que correspondia a esse momento, era ainda a teoria do Aristóteles, claro que é muito por conta da influência que a Igreja Católica tinha nesse período, tá? Porque colocava a Terra como centro do universo e os demais astros celestes circulando sobre a órbita terrestre. E aí Galileu vai vir aí mudar essa teoria. Bom, o terceiro momento, ok? E é o último momento da nossa aula, é a questão da ideologia no Brasil, um texto do José de Souza Martins, tá? Professor aí da Universidade de São Paulo, e nós vamos ver aí como a ideologia vai influenciar, ok? Na questão da ciência também e outras coisas. O texto é bem bacana, tá? Porque existe aí um certo questionamento em relação às ciências sociais, às ciências humanas, sobre o seu processo metodológico de ciência, né? Sobre a questão se a ciência social ela tem um mérito, um método, né? Que é muito questionado aí pelas demais ciências, principalmente pelas ciências exatas.
O método científico, tá, de acordo aqui com o que é apresentado por José de Souza Martins, ele sofre alguns problemas, porque eles têm uma metodologia própria. Nós temos aí as problemáticas do desenvolvimento científico, que vai ser apontada pelo autor, as ideologias versus as perguntas que devem ser respondidas, enfim, nós temos aí um conjunto de coisas, de fatores que vão influenciar na questão da ciência. Né? A ciência, em tese, tá, teria que ter a sua imparcialidade. A religião não deve influir, as questões particulares não devem influir, a questão, principalmente na área das ciências sociais, não deve ser permitida que, né, uma visão política ou ideológica influencie no meu trabalho científico. Assim também, como na ciência, a religião não deve interferir na obtenção de respostas científicas. Então, peço a vocês aí que leiam o texto, tá? E analisem. O Karl Popper, né, já criou aí uma teoria celular tocando bem na hora que eu estou explicando, desligando o professor do celular. Bom, enfim, o Karl Popper tinha uma teoria que as ciências elas passam por um processo de falsificação, ou seja, o falsificacionismo. A ciência deveria, né, e deve sempre buscar um objetivo de ser falseada, ou seja, de ser desmentida. A ciência ela não é eterna, né? Cabe ao cientista mostrar que a teoria proposta, a teoria que está em vigência, a teoria que está ali posta como verdadeira, ela apresenta suas falhas e precisa ser modificada, né? Então, Karl Popper diz que o que movimenta a ciência não é a verdade obtida por ela, e sim quando um ou outro cientista, por meio de um processo, claro, científico, metodológico, de análise crítica, mostrando os porquês, mostrando os erros, ela precisa ser evoluída, tá? Então, Karl Popper aí vai mostrar que a ciência precisa ser cada vez mais desmentida, mas não desmentida por um acaso, no nível do senso comum, tá? Sem provas nenhuma. Ela deve ser desmentida no sentido de provar que ela está errada e essa que eu tenho é a correta, mas ambas seguindo aí os critérios científicos, ambas seguindo aí as metodologias científicas, com provas, com estudo, nada de achismos, tá? Não é o desmentir por desmentir, não é o falar que está errado por apenas acreditar que está errado. É mostrar o porquê ela está errada. E aí, para nós finalizarmos, tá? Vocês vão aí responder a estas 3 questões após a leitura e reflexão do texto, tá? Vocês vão responder a estas 3 questões que se encontram aqui. Como você compreende o conhecimento científico das ciências humanas, tá? Quando a gente fala em ciências humanas, nós estamos falando aí de geografia, história, filosofia, sociologia, tá? O conhecimento científico nessas áreas vai se basear por dados estatísticos, vai se basear por dados geográficos, pesquisas históricas, tá? Contextualizações, leituras, enfim, para que o autor ou que defende o pesquisador mostre por meio de todos esses achados, de todos esses materiais recolhidos, desses números obtidos, como a ciência se desenvolve. Segundo texto, que interferências podem ocorrer no desenvolvimento da pesquisa científica? Explique. Então, nessa segunda questão, galera, vocês vão buscar aí as questões particulares que interferem na vida do cientista quando ele está desenvolvendo sua pesquisa, que pode ser ideológica, política, religiosa, de cultura, enfim, uma série de coisas. E no texto encontramos a afirmação: a ciência só é ciência pela margem da incerteza, da dúvida. O que esta afirmação significa? Peço a vocês que deem uma pesquisadinha no autor que eu citei aí, o Karl Popper, tá? Que ele fala a respeito disso, do falsificacionismo, tá? Que a ciência deve mostrar que os dados científicos elaborados por outro, a verdade científica, precisa ser falseada. E como eu disse agora há pouco, não ser falseada por simplesmente ser falseada, com base, com critérios, evidências
e por todo o processo científico, tá? Então, peço a vocês que realizem as atividades, ok? Respondam todas essas questões que foram postas aí, para que nós possamos ter um desenvolvimento de aprendizado. As aulas continuarão aí também na sala de aula, vou trabalhar isso com vocês, ok? E nós vamos tirando as dúvidas e realizando as atividades aí. Obrigado e até a próxima aula.